Olha, doutora Creuza, eu queria dizer para a senhora que raramente eu tenho a chance de entrevistar uma doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Isto me dá muita honra, me dá muito orgulho. E eu queria que a senhora contasse para quem nos vê, obviamente, antes de mais nada, agradecendo pelo tempo que a senhora, uma doutora, dispõe para a TVT, eu queria que a senhora começasse contando a sua história. Como é que uma baiana de Santo Amaro, terra de Caetano, chegou a esses dois lugares? Presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Minha história é uma história meio assim embolada, né? Eu, na verdade, eu nasci aqui em Salvador, sabe, Juca? Eu nasci aqui em Salvador. Meus pais, meu pai e minha mãe vieram do interior para Salvador, fugidos, porque meu avô não aceitava o namoro dos dois, ou seja, o pai da minha mãe. E aí minha mãe e meu pai fugiram, vieram para Salvador, e aqui nasceram os filhos, né? Nasceram aqui os filhos e filhas, nasceram aqui em Salvador. Depois, quando meu pai veio a óbito, minha mãe voltou para a roça, né? Para o interior da Bahia, entre Santo Amaro da Purificação, Feira de Santana. E eu fiquei aqui por um período, aqui em Salvador, ainda pequena. Quando meu pai morreu, eu tinha uns 5 anos, né? E meu irmão 7, minha irmã tinha 4, e aí eram as escadinhas, né? Minha mãe e meu pai tiveram 8 filhos. Desses 8 filhos, só 3 sobreviveram, e eu sou uma delas, né? E o que aconteceu foi que eu fiquei aqui em Salvador por um período, depois fui para o interior de Santo Amaro da Purificação, ali em Oliveira dos Campinhos, morar com minha avó paterna, né? E aí fiquei morando com minha avó por um período, e com uns 10 anos, minha mãe me tomou de volta da minha avó, até porque minha avó estava ficando com problema nos olhos, na época catarata, que a gente não sabia, naquela época não era conhecido como catarata, mas minha avó, com dificuldade de cuidar de mim, aí me devolveu para minha mãe. Eu morei com minha mãe por um período, uns anos. Depois minha mãe arranjou um companheiro, ela já era viúva por um tempo, ela arranjou um companheiro, e esse companheiro não quis ficar com os 3 filhos dela, né? Afinal de contas, ele não tinha filho nenhum. E aí, claro, né? Meu irmão mais velho era menino, eu era do meio e minha irmã caçulinha, então eu fui a premiada para ir trabalhar em residência já antes dos 10 anos de idade, né? E aí comecei a trabalhar em Santo Amaro da Purificação como babá, uma criança cuidando de outra criança. A promessa era que ia botar na escola, né? Só que não aconteceu escola. Eu tive que trabalhar e não estudar. Só aos 16 anos que eu vim me alfabetizar no Mobral. Naquela época tinha o Mobral, e aí eu me alfabetizei no Mobral, e com 14 anos foi que eu voltei para Salvador. E daí em diante não saí mais de Salvador. Sempre aqui em Salvador, trabalhando em uma casa. Primeiro eu trabalhei no interior, Santo Amaro da Purificação, Mercês, Amélia Rodrigues. Com 14 anos eu vim para Salvador e aí não saí mais. E aí trabalhando de casa em casa, só aos 21 anos que minha carteira foi registrada, né? Foi assinada a minha carteira com 21 anos. Com 21 anos foi que eu comecei a receber meu primeiro ordenado, que não era nem salário, porque a lei não permitia, o direito da lei da carteira assinada só foi em 70, né? Em 72 que veio o direito da carteira assinada. E aí, como hoje, a grande maioria não assinava carteira. O direito do salário veio na Constituição de 88. Só em 88 que a gente conquistou o salário.
né, por lei. E mesmo assim a gente ainda continuou sem receber salário. A grande maioria não recebia salário. E aí eu fui trabalhando nas casas, e na década de 80 foi que eu descobri que existia um grupo de domésticas que estava se reunindo para lutar por seus direitos. E aí eu cheguei até esse grupo e, por coincidência, foi a minha patroa que me indicou o grupo, sem saber, indicou não. Ela me ensinou a chegar no grupo, porque para saber do grupo, eu fiquei sabendo através de um programa de rádio. Existia uma senhora aqui, que era dona de uma rede de loja, né? Na Baixa dos Sapateiros, e essa senhora estava sendo candidata a vereadora. E ela foi ser entrevistada no rádio, e o locutor perguntava a ela: se você for eleita, qual é o seu projeto? Você vai defender o quê? E ela disse que ia defender os direitos das mulheres, das crianças e das empregadas domésticas. Pela primeira vez eu estava ouvindo alguém dizer que ia defender doméstica. Para mim ali foi como uma luz no fundo do túnel. Eu tinha um radinho nas casas onde eu trabalhava, eu tinha um radinho que sempre me acompanhava em todo o serviço da casa. No banheiro, na cozinha, na sala, onde eu estivesse limpando, meu radinho estava comigo. E na cozinha, mais ainda, né? E eu lembro que quando essa mulher estava no rádio dizendo que, se ela fosse eleita, ia defender o direito das empregadas domésticas, ia lutar pelas domésticas, e eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que ia defender doméstica, ali para mim foi uma luz no fundo do túnel. Eu fiquei muito feliz, aumentei o rádio, prestei bem atenção, e lembro que minha patroa estava descansando, que ela sempre tirava o sono da tarde, né? E quando ela chegou na cozinha, claro, eu já fui logo perguntando a ela, né? Onde ficava o Colégio Antônio Vieira, como era que eu fazia para chegar até lá, né? Porque a moça que estava sendo entrevistada, ela disse que existia um grupo, que o locutor perguntou a ela: oh, e já existe o sindicato doméstico? Não, não existe. Tem um grupo que está começando a se organizar para fundar um sindicato. E ele perguntava: e onde é que fica? Ela dizia: no Colégio Antônio Vieira, no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Elas se reúnem 2 vezes no mês, o segundo e o quarto domingo de cada mês, de tarde. Eu prestei atenção nessas informações. E quando a patroa chegou na cozinha, eu perguntei: onde fica o colégio? Como é que eu faço para chegar até lá? Me mostra aqui no calendário o segundo e o quarto domingo do mês. Ela foi lá no calendário, olhou e disse: ó, o primeiro é esse, o segundo é esse, o quarto é esse. E eu disse para ela: marca aí para mim o quarto e o segundo. Ela aí marcou. E depois ela, curiosa, perguntou para mim: por que você está tão interessada no Colégio Antônio Vieira e no segundo e quarto domingo do mês? E eu disse para ela que ia ter uma missa e eu queria assistir essa missa. Eu não disse a ela do que se tratava, porque eu sabia que, se eu dissesse, ela ia me estimular, e eu estava muito ansiosa para ir conhecer esse grupo. E comecei a mobilizar as colegas do colégio, ou do prédio que eu trabalhava. Comecei a mobilizar, falo com uma, falo com outra, ninguém tinha tempo. Uma não estava folgando, a outra ia para a praia, a outra ia sair com o namorado, a outra perguntava: vai dar alguma coisa lá? Eu dizia: não, é uma reunião. As domésticas estão se organizando para ter um sindicato. Mas eu fui para essa reunião. Fui eu e minha irmã, e eu fui muito assim, muito entusiasmada. Eu disse: eu tenho que chegar lá cedo, porque se a gente chegar lá tarde, não vai ter lugar para sentar. E quando eu cheguei lá, para mim foi uma decepção. Ó, Juca, você sabe o que é um balde de água fria? Você vai assim animado, pá, e aí quando você chega lá, aquela coisa que você criou, aquela expectativa, não é nada daquilo. Só tinha um grupo ali de 4 ou 5 domésticas e uma professora que estava ali, né? E eu fiquei assim, decepcionada. E elas me receberam muito bem, né? Como você soube, onde, por que você veio e tal. E eu disse: eu ouvi no rádio, assim, assim, assado. Ninguém conhecia a moça que anunciou. Eu só sei que
a fala dessa mulher, ela não sabe o bem que ela fez a mim e a outras trabalhadoras domésticas, que hoje a gente tem um sindicato aqui na Bahia, que completou esse ano 33 anos, né? E que, antes de ser sindicato, foi uma associação. Em 86, a gente fundou a Associação das Trabalhadoras Domésticas na Bahia, e 13 de maio de 90, a gente criou o Sindicato da Bahia, né? Então, o sindicato de lá para cá já teve várias caminhadas. Eu fui uma das fundadoras da associação e do sindicato, presidenta por várias vezes do sindicato, fui presidenta da Federação Nacional de 2003 até 2015, eu fui presidenta da Federação Nacional, representei o Brasil como secretária de Direitos Humanos na CONATRAL, que é a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Trabalhadoras Domésticas. Fui para a África do Sul representar as mulheres negras, especialmente as trabalhadoras domésticas do Brasil, na conferência de Durban, né, na África do Sul, naquela terceira conferência que teve na África do Sul, né? Fui várias vezes para a Alemanha, para vários lugares, Suíça, participei da Conferência Mundial do Trabalho, que a gente teve uma conferência mundial de trabalhadoras domésticas, que foi na Cidade do Cabo, na África, e várias militâncias e lutas, e foi isso, né, que me fez crescer, fazer como dizia a companheira Lenira de Carvalho, que ela disse que a luta que me fez crescer é a luta que nos faz crescer, e chegou a esse reconhecimento da UFBA, né, da UFBA, que chegou esse reconhecimento dessa luta, desses anos de resistência, não só minha, mas de toda a equipe. Na verdade, esse título de honoris causa é um reconhecimento dos mais de 87 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas no Brasil, dos 10 anos da PEC e e dos 50 anos de direito à carteira assinada, né? Então, é uma longa estrada. Como diz o movimento de mulheres negras, os nossos passos vêm de longe. E vem de longe, e são passos belíssimos, a sua história é maravilhosa.